Boa noite, pessoas maravilhosas. Sejam bem-vindos a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores. Tem gente chegando aqui. Boa noite, Terezinha. Boa noite, quem está chegando, quem está com a gente ao vivo nesta noite de quarta-feira, para a gente fazer o quê? Fofocar! Hoje é dia de fofocas terapêuticas, meus amores. E vocês sabem, aqui a gente fofoca junto, é uma fofoca coletiva, é uma fofoca que cura. Porque assim, as pessoas falam, fofoca não edifica. Aqui fofoca edifica, porque a gente escolhe o que a gente quer falar. Você pode fofocar do que você quiser. A gente fofoca sobre coisas que curam aqui nesta página. E hoje, antes de chamar minha convidada maravilhosa, porque a gente vai ter um papo muito poderoso sobre o Akasha, sobre a leitura dos campos de registros akásticos, como isso pode mudar a sua vida, né? Como acessar essas informações fora da mente racional. Eu quero só falar para vocês um pouquinho do que está acontecendo no mundo de Pérola, porque vocês são um bando de fofoqueiro que nem eu, então a gente tem que falar um pouquinho sobre aqui. E o que está acontecendo? Estão passando por um processo de muitas coisas bem profundas, e nessa semana nós passamos pelo portal 33, né, meus amores? Vocês acompanharam o portal 33? Acompanharam essa lua de sangue maravilhosa, esse eclipse em virgem que a gente está passando aqui sobre a influência? Se não acompanhou, aproveita para observar como é que vocês estão, porque dia 3 a gente teve tudo isso ao mesmo tempo, e óbvio que nós ainda estamos sentindo influência destas energias. Por conta dessas energias, eu abri o tratamento do Portal 33, não dá mais para entrar, só estou falando mesmo por conta do momento energético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento energético crucial para você criar a realidade que você deseja. Eu falo muito de prosperidade, é um momento de organizar, de você focar, de você entender o que você quer. E o Akasha tem uma relação muito boa com isso. Então, não foge do nosso tema, a gente vai trazer um pouco sobre isso. Mas é hora de você liberar padrões que não te servem mais para você viver o novo, para você poder ficar com o que é bom na tua vida. Então, eu estou trabalhando muito com limpezas energéticas no momento, com limpezas de Akasha, com desligamentos de energias que não te servem mais, que são os divórcios energéticos. Então, se você sente que nesse momento você precisa se desligar de algumas coisas ou mudar coisas que você não sabe necessariamente o que é, para poder seguir em frente, me chama e chama a minha convidada também, que a gente vai ajudar você a se organizar nessa nova fase da sua vida. E dito tudo isso, hoje eu vou trazer uma convidada maravilhosa, que é a Thaís. E ela veio com esse tema poderoso, mas eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho desse tema para vocês. Seja bem-vinda, Thaís! Boa noite! O que mais é possível e como pode melhorar ainda mais, hein, Pérola? Que noite especial, gratidão por esse convite. Que energia, hein? Já estou sentindo o campo. Você está sentindo o campo aí? Estamos sentindo o campo, aqui é a presença aqui, olha que incrível, hein? Quem está aqui para participar com a gente, né? Essa noite tão especial. Gratidão por estar aqui. Me chamo Thaís Prestes, né, para todos aqui que estão assistindo, para quem vai assistir. Sou terapeuta quântica e holística, eu trabalho com leitura de campo, com ferramentas de expansão de consciência ligadas à física quântica, fundamentos de neurociência que eu utilizo bastante, epigenética, utilizo bastante também ferramentas de Access Consciousness. E hoje, né, um pouquinho antes de falar, né, dos registros acásticos, eu gosto sempre de contar um pouquinho da minha história, né, se você permitir, né, porque eu não comecei nesse caminho agora. E aí eu queria que você me desse esse espaço para falar um pouquinho antes de a gente começar a falar sobre os registros acásticos. Tá dando para me ouvir bem? Fica à vontade, pode falar, conte sua história, estamos aqui para saber da sua vida. Eu falo que eu criei esse quadro para saber da vida dos outros de forma completamente ilícita. Vai lá! Então, vamos lá. Eu trabalhei aproximadamente 20 anos, né, na área corporativa, sempre em ambientes de alta performance, ambientes onde a pressão ali por resultado era constante, era diário. Então, eu trabalhava ali fechando contratos altos, lidando com metas, equipes, negociação,
Então, era um ambiente ali extremamente intenso, né? Aí, nesses ambientes, né, exige muito da gente, a gente muitas vezes não percebe, e hoje eu entendo muito bem, porque eu vivenciei isso, né? Nesses ambientes, né, existe um campo de informação, né? E eu costumo explicar isso de forma muito simples, né, para até a gente entrar nesse tema de campo de informação. Então, quando você entra numa empresa, eu que trabalhei lá num CNPJ, e existe os gestores, existe a cultura daquele lugar, existe ali as pessoas que estão ali, né, tem um campo energético coletivo, né, um campo matriz ali daquele ambiente, né, e eu sempre ali buscando atingir a performance, sempre buscando atingir os meus resultados, tentando ali melhorar de vida, tentando pensar positivo, tentando fazer ali tudo que era possível para atingir as metas e aqueles contratos. E já comecei a estudar ali desde 2020, né, a expansão de consciência, entender bastante sobre a mente. Hoje eu estudo bastante também o Hélio Couto, sou ressonante, né, já estou indo para a sexta onda, então, assim, bastante estudo de consciência, e eu comecei a observar ali, né, que o campo, né, muitas vezes o campo vibracional onde você está inserido ali, ele não combina mais com a sua frequência. Então, isso que eu comecei a identificar, foi isso que começou a acontecer comigo. Então, eu percebi ali que dentro daqueles estudos que eu estava fazendo de expansão de consciência, buscando melhorar, e ali, no ambiente ali em que eu estava inserida, meu corpo já não sentia mais feliz de estar ali. Então, por quê? Era um ambiente de controle, um ambiente de comparação, um ambiente de competição. E um ambiente onde muitas vezes o inconsciente coletivo ali vai te jogar para baixo, né? E aí começa a aparecer sinais claros no corpo, né? É o cansaço extremo que eu comecei a ter, falta de sentido, não conseguia levantar para ir trabalhar, então, assim, burnout, o estresse elevado, então eu realmente não conseguia ter disposição, né, para trabalhar ali. E aí meu corpo começou. Aí eu comecei a ter pressão alta, onde eu não tinha, comecei a ter pneumonia. Então, mesmo ali estudando sobre a mente, sendo positiva e fazendo mantras o dia inteiro na empresa, e o contrato para fechar, e o contrato aí já começava a não conseguir fechar o contrato, e aquela loucura que eu tinha meta para bater, e sempre batia a meta já não estava conseguindo mais bater. E aí eu comecei a entender mesmo que existe um campo de informação matriz, né, que é o campo da informação da empresa onde a gente está inserido, né, que influencia a gente o tempo inteiro. Então não é só o que a gente pensa, não é só o que a gente sente, existe algo maior, né? E foi nesse processo que eu comecei também a me aprofundar mais na consciência, em energia, no campo informacional, e compreender, né, algo que hoje faz parte do meu trabalho, que é aí que entra também os registros akáshicos, né? Que aí a gente pode começar a entrar, mas é importante falar que eu reconheci o campo de informação estando em ambientes corporativos, né? Foi nesses ambientes onde eu comecei a entender que por mais que eu atuasse com a mente, por mais que eu estava ali fazendo os meus mantras, o Ho'oponopono, enfim, as questões que a gente já sabe, né? Tentando destruir, descriar, cancelar. Existia um campo matriz que era da empresa onde eu estava inserida. Então, meu corpo já estava repelindo aquele campo, né, de informação, e aí também registrou muitas informações ali no meu campo, foi quando eu consegui sair, e aí a gente já pode falar um pouquinho sobre também os registros akáshicos, que eu também gostaria que você falasse, Pérola, porque você também trabalha com isso. E aí a gente começa a entrar nesse tema aí de campo de informação que também é ligado a registros. E esse é um pouquinho da minha história. Eu consegui fazer a transição de carreira depois de ter, né, passado muito mal, meu corpo ter gritado por muitas vezes. Então, assim, eu já
fazia os atendimentos, né, mesmo trabalhando, então trabalhava de dia, atendia de noite, atendia de final de semana. Aí comecei a colocar tudo que eu aplicava em mim, aplicava nas pessoas, e foi dando muito certo, as pessoas começaram a dar depoimentos, e ali aquilo foi me incentivando, eu fui evoluindo ali, né, nos processos, fui criando um método, hoje eu tenho um método Código Essencial, e aí fui aprendendo, e aí foi quando eu consegui fazer a transição de carreira. Então, hoje, tudo que eu ensino, né, eu vivenciei lá nos ambientes corporativos, como eu era muito intuitiva, sentia muito. Hoje eu consigo entender bastante o que era que eu vivencia, o porquê que eu vivenciava aquilo e o como eu posso aplicar isso hoje, trabalho isso hoje 100% com isso na minha vida. Maravilha, Thaís, é bem legal o que você está trazendo, porque as pessoas às vezes têm dificuldade, quando a gente fala que a energia rege tudo que a gente vive, esse relato do que a Thaís está trazendo de como ela entendeu esse lado mais espiritual, começou a se evoluir, começou a trabalhar a energia dela, e o lugar onde ela estava, por mais que foi muito próspero para ela, ajudou ela há muito tempo, não conversava mais. Porque, gente, as energias, a gente trabalham por associação. Você fica aonde a tua energia é compatível, compatibilidade, para ser mais sincero. Então, se tudo é energia, você fica onde você é compatível. E toda essa energia, ela tem uma informação, que é o que a gente chama de campo vibracional, que é o quê? O lugar onde você está, ele tem uma informação que conversa com você. E se aquele lugar for um lugar onde você se sente bem, que faz sentido para o que você quer viver, você vai se sentir bem naquele espaço, porque a informação que está lá confirma a informação que está dentro. Então você se sente segura, você se sente acolhida, você se sente pertencente. Quando ela começou a mudar a informação que existia nela, a informação do ambiente continua igual. A informação do ambiente não mudou. Então, ela começa a ver aquele ambiente como um lugar hostil, porque isso não faz mais sentido com a informação que eu programei aqui agora. E é por isso que muitas vezes, quando vocês começam nesse momento de se conectar com a prosperidade, ter uma vida mais leve, algumas pessoas na vida de vocês começam a ter atrito ou a sair. Porque a informação que você tem não combina com a informação que essa pessoa tem, porque ela não acompanhou o seu movimento. Que é engraçado, então, né, Pérola? Porque eu tinha muito sentimento de gratidão pela empresa, né? Porque eu não posso deixar de falar isso aqui, né? Até por conta de benefícios, enfim, né? A grande contribuição na minha vida, mas que engraçado, né? Não estava sendo compatível mais, né? Não se assemelhava mais com a minha. Então, a minha mente já estava muito além do que aquela frequência vibracional da empresa podia me entregar. Não era uma falta de gratidão, nossa, mas. Né? E ali acaba até gerando um pouco de culpa, né? Que aí eu tive que trabalhar depois, mas por quê? Por que que eu não consigo mais? Mas porque é uma empresa tão, né? Enfim, né? Uma empresa tão grande, uma empresa tão maravilhosa, e por que que, né? Tantos benefícios, e a gente começa a se questionar, porque aí o negócio realmente começa a travar, a vida começa realmente a ver que não começa a não dar mais nada certo ali, os contratos não fecham, você fica paralisada, você fica e você não entende, porque você é grata de um lado, está sendo positivo na sua fala, mas na tua emanação, naquilo que você é, já o teu corpo está tão expandido que aquela informação já não bate mais, né, com a informação da empresa. Exatamente. E me veio uma coisa para trazer no campo para vocês, que é a gente lê as informações que precisam ser passadas também, gente, tem muitos relacionamentos que acontece a mesma coisa. E as pessoas falam, nossa, eu amo aquela pessoa, mas parece que não está mais dando certo. Porque você mudou e aquela pessoa continua naquela mesma vibração, ou ela também mudou para uma vibração que não é compatível com o que você quer viver. Daí as pessoas ficam querendo, não, a gente vai voltar, vai dar certo, a gente vai se alinhar. Só que se não tem um alinhamento de objetivo para onde vocês estão indo, vocês podem fazer o que for. Se não tiver compatível aqui dentro,
Se vocês não tiverem com o alinhamento interno, o objetivo, vamos colocar o objetivo de vida para ficar mais fácil. O objetivo de vida de vocês não foi compatível, a informação que fica briga. Porque é a mesma lógica de que, por exemplo, um quer ter filho e o outro não. Se um quer ter filho e o outro não, mesmo que não se discuta sobre isso, essa informação está no campo. E essa informação, elas conflitam, porque um quer e o outro não. E vai gerando desgaste no relacionamento, porque um pode sentir culpa e o outro vai sentir que as suas necessidades não estão sendo atendidas. E então a informação briga no campo. Você pode até falar, às vezes, a gente não discute, mas parece que a nossa relação não vai. Por quê? Vocês não discutem falando, mas a energia tá brigando, porque a energia tem informação, né? Até porque quando, falando de relacionamento, né, até interessante, porque de repente pode desrespeitar alguém que está assistindo, né? Por você fazer essa leitura de campo e direcionar a tua energia para relacionamento, que é importante falar. Muitas vezes a gente conheceu a pessoa, né? Eu costumo falar isso, né? Falo muito aqui para os meus pacientes, que as pessoas não entendem. Quando você conheceu aquela pessoa, a tua frequência vibracional era compatível com a dela. Então, os seus pensamentos, os sentimentos e emoções, tinha algo ali compatível com aquela pessoa. A questão é que com o tempo, muitas vezes, você vai evoluindo, ou você vai estudando, ou você vai tendo algumas percepções diferentes, ou querendo mudar, e aquela pessoa simplesmente, ela está na mesma frequência que ela estava. E o que acontece? Estando na mesma frequência que ela estava, aí a pessoa acaba não querendo que a pessoa mude, e sendo que quando ela conheceu a pessoa, quando ela conhece, a pessoa é exatamente aquilo que ela conheceu. Então a gente quer que a pessoa, né, quer que a pessoa seja aquilo que, na verdade, hoje fui eu que expandi, hoje fui eu que evoluí. E eu estou querendo que aquela pessoa seja exatamente, infeliz, você conheceu essa pessoa exatamente desse jeito, né? E aí agora você mudou, você melhorou e você está cobrando para que a pessoa seja exatamente dessa forma. Então, muitas vezes a gente tem essa questão, né? E não entende que as frequências vibracionais acabam mudando, e são escolhas. Essa pessoa não escolhe, às vezes, muitas vezes, nesse momento, tá nessa mesma frequência que a sua, é uma escolha. E ele não escolhe expandir, ele não escolhe, às vezes, estar na zona de conforto, e aí acaba ocorrendo aí essas discrepâncias aí vibracionais, né, Pérola? Totalmente, totalmente. As pessoas não entendem que a vibração, ela é a base. Eu falo muito sobre a questão que a prosperidade nasce no invisível. Quando a gente fala de prosperidade, é em qualquer área da vida que a gente está falando aqui. E é sobre isso que eu quero dizer, porque o que a tua energia está comunicando? E essa energia, ela está alinhada, você está alinhado nos espaços, nos relacionamentos, com a calibragem certa? Está todo mundo ajustado? Porque se não tiver, vai ter conflito. É muito sério o que a gente está falando, porque às vezes as coisas estão acontecendo e as pessoas não conseguem entender, que nem a questão do que a Thaís falou, tipo, você casou com uma pessoa, ela sempre foi assim, você decidiu mudar, e agora que você mudou, você está incomodado porque a pessoa é o que ela sempre foi, mas ela é o que ela sempre foi. Você já sabia que ela era assim. Agora que você decidiu ser diferente, agora está te incomodando. Mas isso é uma responsabilidade sua, não é culpa da pessoa. É você que fez uma escolha diferente. É você que, se a gente for parar para pensar, é você que saiu do acordo que vocês tinham antes. Eu não estou falando que está errado. A questão é a gente não culpabilizar o outro por não seguir os nossos sonhos. Isso, eu não sei porque que está vindo, mas está vindo muito forte para trazer isso. Porque... É isso aí. Vamos entrar, vamos aproveitar esse momento aí. Está vindo muito forte, que é para trazer essa questão do para de culpar o outro por não corresponder ao teu sonho. É o teu sonho. E isso tem muito a ver também com o Akasha do que a gente vai trazer aqui, porque o Akasha, eles são os registros. Eles são os registros de toda a história que existe da tua vida, dos teus antepassados. O Akasha eu chamo da grande biblioteca da Terra, né? Porque todas as informações que estejam elas sabidas ou ocultas
destruídas ou não, todas as informações elas foram registradas no Akasha. O Akasha, ele é uma grande biblioteca, a grande memória da Terra. Então, tudo que existe, tudo que já existiu, está registrado lá. Inclusive as suas memórias, os dos teus antepassados. Para quem acredita em vidas passadas, está tudo registrado lá. E nesse grande registro, ele rege a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas expectativas. E a gente tem que entender que esse registro tem uma lógica. Esse registro ele tem uma estrutura. E quando a gente decide trabalhar em cima deles, que é eu quero mudar a forma como eu lido com as memórias que estão lá, a vida começa a mudar. Só que você está pensando, eu estou mexendo no meu registro, mas fulano está mexendo no registro dele? Se ele não mexer, ele vai continuar no mesmo padrão. E eu vou culpar fulano porque ele não quer mexer? É uma escolha. A gente tem que entender que tudo são escolhas. Como você vê isso? Porque a gente que trabalha com isso, a gente sabe que é inevitável. Uma hora a gente chega na caixa. Uma hora a gente chega lá. Normalmente o que eu costumo falar é que orar e vigiar, né? Então a gente acaba ali dentro dessa, como eu estou evoluindo e o outro não, que a gente já logo vai começar com esses registros acásticos, mas dizer o quanto a gente julga o outro, né? O tempo inteiro, o quanto a gente fala do outro o tempo inteiro, e entender que a gente julgar o outro e falar e acusar, toda essa vibração que a gente emana está saindo de quem? Está saindo de nós. Né? E, na verdade, achar que eu estando em julgamento e que o outro fez e que o outro não fez e que aquilo deveria ter sido feito de alguma forma, está vindo muito forte, hein, Pérola, para a gente falar sobre esse tema, hein? E que aquilo deveria ter sido daquela forma e que o outro não fez. E aí, o que vai mudar? Então, assim, a pessoa pergunta, mas e tá, em que parte que muda isso, né? É a parte que você continua fazendo a tua parte, de manter a tua vibração e a tua frequência ali na fluidez, porque se eu estou julgando o outro, se eu estou entrando nesse espaço o tempo todo de que o outro não está fazendo, que o outro não está melhorando, cabe a mim, sempre é a mim, a continuar na minha frequência, a continuar com o meu comprometimento, porque o universo ali automaticamente se encarrega, né? Quando a gente se mantém no eixo, eu costumo falar, a gente se mantém no eixo, o entorno se organiza. E aquilo automaticamente, né? Aquilo ou a pessoa, ela automaticamente ela vai querer se reajustar, se realinhar, entrar ali na tua frequência, não vai querer te perder ali, vai ser obrigado ou a buscar um terapeuta, ou a buscar um psicanalista, um psicólogo, ou querer entrar, falar, vou perder um negócio aqui, a menina está muito na frente, ou a pessoa está muito à frente, e eu estou aqui para trás. Então, o negócio não está fluindo. Ou eu sigo, ou eu busco entrar nesse caminho, ou então eu não vai dar certo aqui. Então, aí é que tá, porque você manteve no seu eixo, manteve na sua vibração, e você não precisou ali ficar o tempo todo atacando, acusando, e ali tá tudo bem, né? Então, muitas vezes a gente até sente o campo agora, porque muitas vezes você não entende, aí fica aquele pé de guerra todo dia, e aí as pessoas não entendem, e aí você se assemelha, porque quando você começa no pé de guerra, no ataque, você se assemelha ao campo vibracional do outro, e aí essa sua situação realmente nunca vai mudar, porque você está no campo do outro, onde o outro está numa frequência baixa, automaticamente os dois ficam numa frequência baixa. E aí que nada muda, nada vai para frente. Aí começa o caos, se instala, porque infelizmente é a lei, né? A lei da vibração. E aí, entrando um pouquinho, né, em registros acásticos, realmente fala dessa biblioteca, né, onde fica armazenado toda a informação da nossa consciência, né, tudo que a gente viveu, né, emoções, memórias, expectativas, onde fica registrado esse campo, né, e muitas vezes aquilo que está registrado ali começa a influenciar a nossa vida sem que a gente perceba, né, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? E aí eu queria até falar, né? Você também falar um pouquinho das sessões, assim, as experiências que eu pego, que assim,
Muita gente tem curiosidade de saber o que é o Akasha, o que acontece nas sessões. E para você também, Pérola, tem essa curiosidade, mas o que você faz? Né? O que seria isso? Mas como que é trabalhado isso? Tem essas dúvidas, esses questionamentos que tem bastante, e tem as questões que estão fora do da nossa mente, fora do que que acontecem, para nos mostrar sempre que sim, existe uma egrégora espiritual, existe realmente uma informação ali que está além do que a gente possa, além do que a mente possa falar ali, né? Então, contar um pouquinho das sessões, né? Se você quiser até falar um pouquinho mais sobre a introdução do Akasha, fica à vontade, porque aí a gente já começa a entrar aí nas questões de como funcionam as sessões, né? A gente conversa aqui. Deixa eu só dar boa noite pro pessoal aqui que deu boa noite. A Carla falando: oi, mãe maravilhosa. Ah, deve ser Aqui. minha filha, Lara. Um beijo, filha. Te amo. A Terezinha falando: Pérola está linda de turbante roxo. Obrigada, sua linda. Minha mãe aqui, boa noite. Mãe, muito obrigada por estarmos aqui, todos vocês que estão ao vivo nos acompanhando. E é interessante a gente falar do Akasha, porque a maior parte das pessoas não sabem que o Akasha existe e muitas vezes que precisam fazer uma limpeza de registros. Tanto é que, para simplificar, eu particularmente, quando eu estou atendendo uma pessoa, que eu faço diversos tipos de tratamento. Gente, eu sou mentora de espiritual de prosperidade. Então, eu faço esse alinhamento energético para a pessoa se alinhar com a prosperidade. Em alguns momentos, a gente precisa fazer... boa noite, Alemar! Em algum momento, a gente tem que fazer essa limpeza do Akasha. O que são o Akasha? O que eu falo assim para a pessoa, né? A limpeza desse registro. Eu falo, vamos limpar uma memória que está travando você? Que é a coisa que eu acho que é mais fácil da pessoa entender um pouco do que a gente está falando. Porque fica... a questão do que a gente faz é que às vezes fica difícil para a pessoa entender. Quando a gente fala, a gente vai limpar um registro do Akasha, a gente vai limpar uma memória que está ativa em você, que está te atrapalhando. Por exemplo, tem uma pessoa que eu estou para fazer um atendimento que a gente entendeu dentro do processo dela que a gente precisava limpar memórias de não merecimento, porque as memórias de não merecimento que ela carregou ao longo da vida estavam ativas e atrapalhando ela de se alinhar com o objetivo que ela tem agora de prosperar, de aumentar o faturamento dela, que já é um faturamento bom, mas ele está travado num valor que ela não quer manter, que ela quer subir, porque ainda tem memórias de não merecimento que estão travando isso. E para a gente fazer com que isso aconteça, para dar uma nova informação para esse campo de que o dinheiro pode vir, a gente tem que limpar essa falta de merecimento que está no registro para que o caminho se abra para vir. Eu acho que assim é uma das formas mais práticas que eu consigo explicar, eu acho. Não, não. E aí, entrando de repente também para explicar um pouquinho, né? Também posso falar um pouquinho das minhas pacientes, né? E assim, tem alguns casos bem atípicos, né? Então a gente acaba também pegando muitas questões familiares, né? Questões com mãe, questões ali que você, desde uma infância ali, né, carrega alguns pesos, acaba carregando a família inteira, aí você se coloca no papel de mãe, de pai, porque de repente a mãe falhou. E aí até, né, compartilhar um pouquinho a história de uma paciente minha, que ela tinha algumas questões com a mãe dela, né, desde a infância, né, e enfim, mas só para a gente detalhar um pouquinho. Quando eu faço a investigação do Akasha, normalmente eu pergunto, né, se tem alguns medos profundos, porque eu não sei o seu tipo de Akasha, Pérola, porque o meu, eu acho que o seu é leitura de registros akáshicos. É interessante a gente falar que o seu trata a leitura de registros akáshicos e eu já faço a limpeza, né, dos karmas associado de vidas passadas, né, que é um pouco diferente, né? Eu também faço, mas é que nós temos, gente, é importante a gente estar falando isso, porque tem metodologias diferentes de mexer na caixa. Isso. O Akasha sempre é o mesmo, mas como é que você acessa e como é que você limpa o Akasha vai depender da metodologia que você usa. Tanto é que tem gente que vai falar limpeza de registros, e tem gente que, por exemplo, só vai ler e não vai limpar. É importante, eu limpo também. Tem gente que só vai fazer uma leitura, tipo que nem o pessoal da regressão.
tá? Vamos colocar de uma forma assim, que vai abrir, mas não necessariamente vai limpar. E tem gente que não vai trabalhar, como a gente está falando, com coisas de vidas passadas. Nós Sim, trabalhamos. sim. É diferente, vai depender muito da linha, vamos colocar da linha que aquela pessoa segue com relação aos registros. E, exemplo, tá? Um dos que a gente vai citar aqui, essa minha paciente, ela acordava de madrugada e ela acordava já, assim, em cima do marido, fazendo massagem cardíaca. Ou era em cima do marido, ou era em cima dos filhos. E, de repente, aquela na madrugada, e ela nunca conseguiu entender. E ele tentava acordar ela, ela não acordava. Isso era um evento que foi por muitos anos. E ela assim, me questionava ali, Thaís, tem alguma coisa estranha. E aí a gente foi começar a se aprofundar, né? Eu faço outras terapias aqui. E aí eu fui numa investigação, né, para a gente chegar numa caixa, fazer algumas perguntas de medos profundos, e aí ela dizia alguns sonhos repetidos que ela tinha, ela falava que tinha muitos sonhos de assalto, era sonhos de, sempre o mesmo sonho de pessoas entrando na casa dela e assaltando, mas ela não conseguia ligar uma coisa na outra, né, e aí, enfim. E alguns bloqueios relacionados à mãe, e que não ia para frente, tinha alguma coisa que estava ali, e era um padrão que não estava sendo quebrado normalmente dentro da terapia, né? Que a gente faz algumas terapias, tem algumas limpezas energéticas, tem algo que a gente acessa ali no inconsciente que a gente não estava conseguindo limpar. Então, foi por isso que eu entrei com o Akasha, porque é algo que está além do que a gente consegue ali ver. E aí, quando eu fiz o Akasha nela, né, que a gente vai falar um pouquinho da sessão, que a sessão são 2 sessões, né, a gente tem, na primeira sessão, é um trabalho de energização de órgãos, eu faço, primeiro eu chamo uma egrégora espiritual, né, para fazer esse trabalho, então não sou eu, né, que faço, não sou eu, né, eu uso meu ectoplasma, mas não sou eu que retiro, né, as questões de karma, as questões de chips, de implantes, então eu uso, né, só para deixar bem claro, porque eu não tenho, né, este poder, né, mas a gente utiliza da egrégora que faz esse trabalho. Então, na primeira sessão, a gente já teve algo, pode falar. Tradução para quem não entende exatamente do que a gente está falando. Bora lá. Agora a explicação para quem não é terapeuta. O que ela tá... A gente que é terapeuta, eu sei como é que é. Às vezes, de repente, tem que entrar no detalhe, né, Pedro? A gente entra. Mas quando ela fala de que ela usou, ela é uma pessoa que trabalha com a ajuda da espiritualidade para fazer os tratamentos. Então, a espiritualidade usa ela como um canal, usa a energia dela para fazer o tratamento. O ectoplasma seria isso, é a energia dela para fazer o tratamento. E quando a gente fala de chips, implantes, são energias negativas, bloqueios energéticos que precisam ser tirados, que estão travando alguma situação. Então, a gente faz esse tipo de limpeza no campo. O Akasha é uma das formas que se pode fazer isso. Existem outras, mas é uma das que você pode. Eu, por exemplo, a forma como eu faço o Akasha é diferente da forma que ela faz. Eu, por exemplo, não faço a energização de órgãos, é outro sistema de limpar o Akasha, mas a gente chega no mesmo lugar. E eu faço a retirada de chips e de implantes de uma outra forma também. Mas está tudo certo, porque o importante é a gente saber que a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas e dar certo, gente. É isso que importa. Obrigada. Aí é sempre bom entrar nesses detalhes, né? Que a gente acaba, às vezes a linguagem é muito de terapeuta para terapeuta, né? E é bom entrar nesses detalhes. E aí a primeira sessão, onde eu faço o escaneamento do corpo da cliente para identificar os miasmas, né? Que aí a gente até estava entrando na conversa com a Pérola, numa conversa que a gente teve na semana passada, né? E a gente, muitas vezes, a gente vai falar desse tema, vamos falar ou não vamos? Vamos expor ou não vamos? E aí... E a fofoca, aqui pode. Se você se sentir aberta, a gente fofoca. E aí, de repente, algum ponto que você foca ali,
é como se apresentasse realmente uma energia fora do normal, né? Para quem não entende, não estou na hora que a gente está fazendo o escaneamento, eu no caso do corpo, onde mas como você detecta que tem uma que eu tenho uma mediunidade, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma leitura de campo, então eu só trabalho com isso, então eu tenho a percepção de que naquele lugar existe algo. Então, assim, exemplo, tá? Não, até que a gente está entrando até em outra cliente. Então, um exemplo, quando a gente passa, e aí eu percebo alguma coisa ali na parte genital, até estava conversando com a Pérola, eu não entro no que tem na parte genital, o que aconteceu na parte genital, eu sinto que é um miasma, que existe alguma coisa que está bloqueando o caminho da pessoa dentro daquilo que está naquela parte, então ali eu vou trabalhar para que seja quebrado, para que seja tirado, ou que seja um chip, um implante, para que a egrégora faça o seu trabalho. E a gente conversando com a Pérola, até a gente entrou num tema bem interessante, né? E que parte pode ser um trabalho feito ali, né? Exatamente. Porque ela falou, a gente estava conversando sobre as coisas que a gente faz. Daí ela não tira o trabalho. Mas assim, daí eu tô ali escaneando uma parte e eu vejo que tem algo ali e eu tiro e eu falo, e quem disse que isso não é um trabalho que você tirou? Porque, gente, é muito engraçado quando a gente fala sobre coisas assim, porque o universo, tudo é a mesma. As pessoas elas querem colocar tudo numa caixinha e isso só pode ser isso. Mas o universo ele é único. Então, cada linha de estudo ou de tratamento ele vai arranjar um nome para uma coisa, mas essa coisa tem vários nomes. É que nem energia vital. Para quem estuda energia vital, você vai ter prana, mana, ki, ti, você vai ter diversas formas, ectoplasma, você vai ter diversas formas para chamar a mesma coisa, porque dentro daquela linha de pensamento chama daquela forma. Dentro de uma linha de pensamento de uma religião de matriz africana, um bloqueio energético que foi colocado por outra pessoa, ele é um trabalho, mas esse trabalho você pode ser que ele seja dentro de uma linha energética diferente, pode ser um chip, pode ser um implante, pode ser uma magia negra. Eu atendo pessoas de fora do país, daí eu atendo cubanos. E aí, só que assim, eles falam um pouco de português, mas não é aquela coisa de entender completamente. Daí teve uma vez que eu entendi que tinha um trabalho na energia da pessoa. E para explicar o que era um trabalho? Porque trabalho é o que é dentro da minha forma de ver o mundo. Daí a gente foi conversando, eu falei, é isso aqui. Ah, você está falando de magia negra. Então, na visão dele, é magia negra. Porque foi feito alguém fez um processo que trancou aquela energia. E é diferente? Não. A diferença Às vezes a própria consciência da pessoa fez aquilo, né? Aquela emanação. Exatamente. Que às vezes a gente acha que também é só obsessor, né? E a gente é um próprio obsessor, né? Muitas vezes a gente é um próprio parasita energético que é por nós mesmos e por permissão da pessoa a gente tem essa habilidade de inserir, né? E aí, mas pode continuar. Então, porque as pessoas pensam, isso é uma coisa que traz muito problema quando a gente fala de espiritualidade, e eu tive muita resistência para começar a falar de espiritualidade, porque eu estudo vamos falar muito disso agora. Eu estudo muito, só que quando você vai comparar culturas diferentes, você entende, é tudo a mesma coisa, o problema é, aquela cultura chama aquilo de uma forma, essa outra chama de outra forma, e ela vê que funciona dessa forma, e essa vê que funciona de outra. Tá errado? Não tá. São formas diferentes de ver a mesma coisa, mas se você for testar um método, vai funcionar, e o outro também vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que dá problema quando a gente fala de espiritualidade, não estou falando de religião, de espiritualidade é você estar aberto que existem muitas formas de você ver o mundo. E a questão é, o que está funcionando para você? Que nem a gente está falando de Akasha. Nós duas fazemos leitura e limpeza de registro, mas a nossa forma de fazer isso é completamente diferente e funciona igual. Por quê? Funciona igual. Não interessa, o importante achou, é a intenção, achou o registro, identificou, limpou, é isso que o universo quer. O Deus, o universo, o que você chama de entidade maior? Ele só quer que a gente resolva as coisas, ele não está preocupado de como vai ser feito, porque ele deu infinitas possibilidades daquilo ser feito.
E até voltando ao caso da minha cliente, da mãe, né, que acordava de madrugada, quando eu fiz a detecção dos miasmas ali, alguns pontos tinham, mas assim, é só para até que a gente fala para você ver, às vezes a limpeza ali realmente é tão profunda e não tem um significado exato, porque está nesse lugar e isso significa X coisa. Porque está na parte genital e isso significou, por isso que estava bloqueado, não. Acabo nem entrando muitas vezes nesses quesitos, porque eu procuro entrar muito em espaço de neutralidade, para que a espiritualidade consiga agir muito através de mim. Então, quanto menos eu estiver em julgamento ali, do quê, mas por quê? Então, às vezes, a pessoa ali então, fala assim, olha, você vai sentar aqui, vai deitar aqui na maca, fica quietinha, se conecta com Jesus, se conecta com a energia de Maria, né, se conecta com a sua egrégora, com o que você acredita, e às vezes a pessoa tem a crença de que o terapeuta que está ali tem que fazer aquela festa, tem que dar um negócio ali para mostrar que está acontecendo alguma coisa, ou que a pessoa tem que ver alguma coisa, e muitas vezes não. Então, dessa cliente especificamente, por exemplo, ela ficou ali quietinha, até chegou a dormir, parece que nada aconteceu, como muitas têm, que até a gente vai entrar no relato, que vê coisas e fiz lá a energização de alguns órgãos do corpo, a limpeza mental e psíquica, a limpeza do inconsciente, entramos na ancestralidade, foi a primeira sessão. Logo no primeiro dia, o que eu costumo falar, olha, hoje você vai ter um sonho, alguma coisa vai se apresentar, normalmente sempre, né, Pérola? Sempre se apresenta alguma coisa. Aí nesse primeiro dia que eu fiz a sessão, logo, ela falou, Thaís, eu fiquei a noite inteira tendo um pesadelo. Eu acordei de novo em cima do meu marido. Eu falei, isso, ele vai se apresentar para limpar, mas isso não vai acontecer mais. E realmente, aí fiz a segunda sessão, que é onde é retirada dos karmas, né? Que a sessão também foi super tranquila. Aí o que se apresentou para essa cliente, né? Não sei, depois ela vai até assistir e vai falar que é engraçado, né? E logo na semana, né, assim, eu sempre falo, as coisas se apresentam. Uma vez que você está limpando, esteja preparado para o que está por vir. Né? Pessoas saem do seu caminho, porque a sua vibração começa a mudar. Então, assim, as coisas vão se apresentar. Né? E o que se apresentou para ela, né? Felizmente não é uma coisa bacana, mas algo que ela sentia em relação à mãe, ali foi revelado, né? Ela entrou a mãe dela sempre estava ali na casa dela, ela estava ali no espaço da cozinha da casa dela, e aí ela de repente viu a mãe dela agachada, mexendo no chão, e aí quando ela começou a olhar a mãe dela, não entendeu o que a mãe dela estava mexendo no chão, aí ela foi até a mãe dela e viu que a mãe dela estava mexendo na bolsa dela. Aí ela, né, falou, mãe, o que está acontecendo? Ela falou, nada, não foi nada. Eu peguei a bolsa aqui, a mãe dela colocou a bolsa no lugar, enfim. E aí ela voltou para a cozinha e a mãe dela, eu acho que focada no objetivo dela, aí ela começou a observar e na cozinha dela dava para ver exatamente na porta de vidro que a mãe dela estava fazendo. Aí ela viu a mãe dela, infelizmente, né, mexendo na carteira do marido, pegou um dinheiro e colocou aqui um dinheiro, R$ 100, colocou aqui na. E ali, quando ela viu aquilo, exatamente, acho que foi um dia depois, assim, do Akasha, quando ela viu aquilo, o mundo dela, ela falou que tremeu, o mundo dela era como se realmente não era uma coisa que se aconteceu naquele momento. Parecia que aquilo acontecia já de muito tempo. Era uma informação que não vinha só daquele instante. Ela falou, Thaís, era uma sensação que aquilo acompanhava minha mãe de muitos e muitos, de muito tempo, de uma vida passada. Não foi uma sensação que foi ali de repente. E ali foi lá, teve aquela conversa com a mãe dela ali na hora, e aí depois acabou descobrindo que a mãe dela estava roubando o dinheiro dela no closet dela, e aí foi olhar as bolsas, já tinham roubado, assim, muito dinheiro, ela não tinha nem percebido, porque sempre teve muito dinheiro na casa dela e nunca teve essa necessidade. Então, assim, ali se revelou uma informação importante que até então ela nunca, assim, é coincidência? Não é coincidência.
ali foi revelado, entrou nesse espaço, e ali, né, foi limpo. E aí, nas sessões posteriores, a gente continuou trabalhando o campo, para trabalhar essa informação que veio para a superfície, que aí também aqueles sonhos repetitivos de que estavam entrando na casa dela roubando, né, essas formas que se apresentavam para ela, e nunca mais hoje, né, ela já fez até, já está no 2º ano aqui comigo, nunca mais teve essa questão de acordar de noite, de madrugada também, com aquela sensação, que isso daí a gente acabou não entrando nessa questão, mas foi algo que também foi limpo, e ela nunca mais acordou em cima do marido, nem dos filhos, fazendo massagem cardíaca. Mas nesse ponto também não foi entrado, mas foi um ponto que foi limpo. Então a gente nunca precisa entrar na, ai, que foi isso, ou que foi aquilo, ou porque você fazia a massagem cardíaca, porque em outra vida você, ou porque não. Simplesmente um campo de informação foi se apresentado e foi limpo. E é importante a gente falar sobre isso, porque eu, por exemplo, eu tenho, dentro da minha forma de limpar a caixa, eu não faço a pessoa reviver o que foi visto, porque eu sou completamente contra reviver trauma. Então, eu vou limpar, a pessoa não precisa acessar. Eu até falo, às vezes a gente está limpando e vem alguma coisa, tanto é que já veio momentos, porque às vezes eu faço até limpeza de a caixa dentro de outras terapias que precisa. Você está num outro, por exemplo, estou fazendo uma constelação familiar. Estou ali, a gente está mexendo no campo, entendendo o que está acontecendo. E vem uma memória ou uma energia muito forte de registro naquele campo de que precisa ser limpo. Porque se eu só mexer trouxer a consciência, aquele registro vai ficar aberto e vai ressoar. Isso é importante que a gente está falando, gente. Por que tem tratamento que você faz, que a consciência é incrível, mas parece que você sai pior do que você entrou? Porque quando você fez o tratamento, abriu um registro. Porque tudo, gente, tudo está interligado. Não é, a caixa está aqui, a constelação está aqui. Não, está tudo junto ao mesmo tempo, eles conversam. A constelação, o registro familiar, ele está dentro da caixa. Não está separado. É que a constelação é uma forma de a gente acessar esses registros de uma outra maneira que a caixa faz. Vamos falar sobre isso. Para quem está sendo complexo, desculpe, mas a gente tem que trazer essa consciência, porque o universo, as pessoas têm a mania de colocar as terapias em caixinha, e aí quando a gente vai explicar as coisas, não entende, porque é tudo a mesma coisa, tá tudo no mesmo lugar. A pessoa, como é que você acessa aquela informação? Como é que você limpa? Aí vai depender da metodologia. Quando você vai fazer uma constelação, você está abrindo. O campo sistêmico, ele é o campo informacional, que também é o campo da caixa. Você abriu aquilo ali, só que você abriu a memória com relação à parte sistêmica familiar. Daí você abriu esta caixinha da caixa. Abriu. Daí você vai, entende o ou. Só que às vezes você abriu junto com essa memória uma dor emocional profunda. Que se esse registro ficar aberto, isso fica ressoando, porque não, tem hora que não é só a consciência que resolve. E aí fica ressoando. Então, às vezes, eu estou fazendo uma constelação, daí abriu uma memória ali emocional profunda pra caramba. Eu lembrei até de um caso que eu estava atendendo, eu falei, bora limpar registro enquanto a gente está aqui. Daí eu estava limpando aquele registro, daí eu limpei na hora, daí ela falou, nossa, pera, eu lembrei de uma memória da minha irmã, de uma discussão que eu nem sabia mais que aquilo ainda me afetava. Porque a gente estava ali limpando, estava no campo, aquela informação veio e o campo achou que era importante ela ver. Mas eu não, porque tem isso, não é que eu escolho o que a pessoa vê. O campo vai falar, precisa ver isso. Então a pessoa vai ter um flash de alguma coisa ali, enquanto eu estou limpando o campo. Mas eu, particularmente, não faço a pessoa acessar. O que vem é porque o campo achou que era útil. Sim, então, é importante a gente trazer a mesma coisa, eu sempre venho a informação que chega para mim, eu nunca peço nenhuma informação, e aí eu tomo o maior cuidado para repassar a informação, né? Porque às vezes parece que a gente está doido, né? Com a informação que vem. Tem coisa que nem faz sentido, não é? Umas coisas que a gente vê que num primeiro momento não faz o menor sentido. E aí, às vezes você vê, ou a pessoa acessa, né? Vem um negócio. Depois vem, às vezes, outra pessoa, nossa, fez todo sentido e tal, com aquilo outro. Porque a gente não é. As pessoas às vezes confundem o nosso trabalho com que a gente sabe das coisas. A gente
gente não sabe de tudo, a gente tem acesso a fragmentos de algumas coisas, que às vezes nem faz sentido para a gente naquele momento, a gente só sabe que tem que ser feita uma limpeza ali, mas a gente às vezes não sabe nem o contexto do que E sabe o aquilo que eu costumo foi gerado. falar, Pérola? Eu falo muito, né? Assim, falo até de coração, porque muitas vezes estar nesses ambientes que a gente está, assim, você estar no teu campo, vou falar de novo de campo, quando você faz um atendimento, aquela pessoa acessa o seu campo, às vezes ela nem precisa falar nada, né? Às vezes até só o fato de ela entrar aqui, que muitos falam, nossa, eu estou entrando num portal, estou parecendo que eu estou em outro planeta. Então, assim, às vezes eu não preciso nem falar nada, só o fato de estar na energia, porque a gente está falando da primeira linguagem, que é a linguagem energética, né? O quanto, né, às vezes a gente acha que está na mente, a mente fede. A mente não é a mente, né? Muito além do que a mente tem, né? Esse acesso que a gente faz é muito além do que a pessoa consegue entender, porque na mente racional realmente não se entende. E esse espaço que a gente entra de neutralidade, que você está dizendo, é tão importante que aí a gente consegue acessar essas informações. Eu muitas vezes também nas barras de Axis, que eu estou fazendo as barras de Axis no cliente, eu entro em estados de meditativo para fazer a base. A minha mente ela limpa, porque a barra de Axis depois é uma outra ferramenta, depois eu explico um pouquinho. Então, algumas coisas se apresentam ali no campo do cliente e no final, quando eu pergunto, a pessoa realmente confirma. Um exemplo, uma sessão de 2 dias atrás, a cliente parecia que gritava na sessão. Eu escutava gritos aterrorizantes. E assim, e via assim na imagem uma pessoa, um homem, tentando arrombar a porta, vinha plenamente na minha mente. Eu uma que eu não tenho assistido filmes, que a gente pode falar, caramba, você está assistindo filmes, então essa imagem está entrando na tua mente porque você está assistindo algum filme, ou você viu alguma coisa, então, você associou alguma coisa. Não, simplesmente vem a imagem nítida para você também, né, Pérola? A pessoa tentando arrombar a porta de qualquer jeito e ela lá no quarto fazendo as coisas dela e as coisas iam se apresentando e no final da sessão da Barras, aí ela literalmente, Thaís, eu comecei a gritar sem eu falar nada. Eu comecei a gritar, deu uma vontade de sair correndo, porque algo ali estava sendo, a camada que estava ali profunda, que é também que a gente acessa também, além do Akasha, foi permitido a gente acessar. E aí muitas vezes é doloroso para a pessoa também acessar essa camada. E aí quando eu pergunto, e a pessoa que está arrombando o quarto, isso existe, isso aconteceu, então está ali vibrando no campo dela, ela não consegue sair dessa informação, aquilo vibra, e vibra inconscientemente. Né? Então, essas terapias que a gente faz, que é o Akasha, a barra de Axis, enfim, a constelação familiar, elas são extremamente fundamentais para entrar nestes campos que só a fala não é possível, não é só assistindo vídeos gratuitos, que a gente costuma falar, fazendo algumas técnicas verbais, que você vai conseguir acessar essas memórias que estão traumáticas. Então, por isso também, só para ressaltar a importância desse nosso trabalho, né, das terapias energéticas, porque conseguem acessar algo profundo, a raiz ali e por que, né, fala, nossa, mas eu estava numa terapia há 5, 10 anos, e numa sessão, eu escuto o tempo todo aqui numa sessão. Por quê? Porque a terapia, eu falo, né? Por isso que eu amo muito, né? A física quântica, as energias, não é, Pérola? Isso eu amo muito, e porque tá aí a resposta, né? Que vai além, vai muito A além. gente vai na raiz do problema, sabe? Essa é a questão que é complexa de a gente explicar, porque como a gente acessa o campo Da informacional, pessoa, às informacional. vezes, em uma sessão, a gente acessou. E às vezes a gente acessa sem querer. Sem querer. Porque, assim, eu não sei a Thaís, assim, eu acesso o campo, eu entendi que eu acessava o Akasha, porque, Perla, primeiramente, você fez um curso de Akasha? Não. Eu fui fazer coisas do Akasha depois.
Porque eu descobri que eu tinha facilidade de acessar a caixa. Porque, para mim, eu estou conversando com você, se o seu campo me dá liberdade, sem querer, eu abri o teu a caixa. Sim. Se você está aberto para Olha o mim. dom, isso é um dom. Isso é um dom. Então, e eu Isso é tenho, um e dom. eu já. Menina, só que assim, eu não sabia. Eu comecei a perceber isso porque às vezes eu estava em sessão com a pessoa, não estou nem fazendo um tratamento, fazendo um diagnóstico mesmo. Daí a pessoa começa a me trazer informações e vem informações muito claras que eu falo, ok, não, é isso aqui, ó. Eu descobri eu tenho muita facilidade para entrar no campo morfogenético, que é o Eu campo da também constelação tenho. familiar, Tenho e, muita no, e facilidade. na caixa, que eles são basicamente a mesma coisa, vamos falar, né? Vamos jogar Sim, essa polêmica aí. Vamos jogar vamos essa abrir, polêmica. que é Tá, verdade. a mesma coisa, tá, gente? É só um nome bonito, diferente para chamar a mesma coisa. Mas eu tenho facilidade. Então, às vezes, eu estou num atendimento e eu acabo abrindo a caixa da pessoa. Eu descobri essas coisas quando eu estava num atendimento de reiki. Quando eu estava no atendimento, porque eu já tinha passado por constelação familiar, fazendo parte ali no presencial, eu sempre fazia. Eu era sempre convidada para ser representante, eu sempre tive muita facilidade de entrar no campo. Então, toda vez que tinha atendimento coletivo, não tinha um que eu não ia que não me chamavam, não tinha um. E às vezes, quando aqueles atendimentos múltiplos, eu fazia praticamente todas as representações do dia, para ela estava lá. Porque eu tenho realmente facilidade de entrar no campo. E aí, num atendimento de reiki que eu fiz, foi um atendimento muito interessante, que foi justamente para limpar medo, né? Eu estava atendendo uma empreendedora que ela queria limpar medo para poder conseguir fazer vídeos com mais facilidade. Porque ela conseguia dar palestra, mas ela não conseguia fazer vídeo com facilidade. Eu falei, vamos limpar, né? Vamos usar o reiki para fazer limpeza, porque reiki, para quem não sabe, também faz limpeza emocional, fica a dica. Daí a gente foi fazer limpeza de trauma e emoção com reiki. Só que eu comecei a acessar uma informação que o reiki não acessa. Falei, pera, tem alguma coisa aqui. Daí, junto com aquilo, a gente puxou a informação de um trauma de infância. Eu falei, tem alguma coisa no laríngeo. Tipo, tem alguma coisa no laríngeo. Porque eu faço escaneamento de energia com reiki já. Então, a gente sabe que tem coisa ali. Porque tudo é a mesma coisa, gente. A questão é para que foco, para que lado a gente vai. Sim, Daí, vi que tinha alguma coisa no laríngeo. A gente começou a puxar. E aí, do nada, a gente entrou no campo morfogenético e chegou nesse ponto de a gente acessar a memória de infância que a gente descobriu que gerou bloqueio de fala para fazer vídeo. Meu Deus. Porque eu estava numa sessão de reiki, a gente não fez uma sessão de registros, mas Você eu estava aqui. Numa sessão específica e já entrou. E já entramos no campo morfogenético barra caixa ali. Porque quem tem facilidade para acessar a caixa, às vezes a gente acha informação até sem querer. Eu acho que você é bem parecida, porque você é muito parecida até com a minha forma de trabalho. A gente não trabalha com script, né? A gente trabalha com leitura de campo. Eu costumo falar, tento. não tem. Oi? Mas não dá. Eu até tentei, mas não dá certo. Não consigo. Tentei fazer script. Eu falo que cada dia é uma surpresa. Vamos deixar a egrégora, vamos deixar o campo ali se apresentar, porque realmente ele funciona tanto, né, Pérola? Que às vezes a gente fala, que a gente não sabe. Aqui. O campo sabe o que a gente só precisa. Pode falar. Desculpa, não é que assim, o campo sabe o que a gente não sabe. Porque a gente falou exatamente tudo. E assim, até compilando o que você está falando, teve sessões que a pessoa. A gente está falando muito da parte espiritual, né? Então a gente vem as coisas para a gente falar, então a gente vai falar, né? Vamos aproveitar que a gente está nesse momento. Eu já tive pessoas que estavam aqui, e assim, na hora que eu vou passar para você ver como é espírito, daí a gente já volta para a caixa de novo, né? E já vai entrando, é fofoca terapêutica, né? E já vai entrando numa caixa de novo. Mas olha que engraçado, que me veio muito para falar. E aí você está ali passando a sessão, identificando, fazendo a sessão de diagnóstico, e assim, aí, de repente, quando você vai passar para a pessoa qual vai ser o plano terapêutico, aconteceu já isso comigo, tá? Algo ali na pessoa estava ali tão que não queria que ela fizesse, o campo da pessoa estava tão pesado ali, ou um obsessor, algo que estava ali, que me veio ali, eu comecei a tossir, eu não conseguia falar, eu não conseguia dar andamento, eu comecei a tossir, e era uma tosse que não era impedindo de eu falar, literalmente, não queria que eu falasse. E aí veio uma força tão forte em mim
Mas a gente tem a sabedoria, nós temos a, né, nossa intuição, nós temos a nossa egrégora, que eu falei, aqui não, aqui não. Então aí eu comecei a fazer minhas mentalizações, as minhas orações, pedir permissão para a cliente para esperar um pouquinho na frente dela, porque ela começou a achar que ali, nossa, essa daí tá sendo uma atriz, porque já pensa que tá fazendo um negócio, que o negócio tá feio, que tá tendo alguma coisa aí para fechar o negócio e não é. E o negócio tá tão feio que tem realmente um obsessor ali, uma coisa muito ruim, que não tem como, é impossível. E ela começou a ficar assustada, eu falei, calma, não precisa ficar assustada. Ela até, né, falou assim, acho que ela ficou pensando, né, nossa, se eu não fechar esse negócio, eu tô lascada, eu tenho que fechar essa mentoria, eu vou ter que entrar nisso daí, porque senão eu tô lascada, e não foi nada disso. E realmente, quando eu me sintonizei com a egrégora, comecei a fazer os decretos, comecei a fazer a limpeza, veio os meus guardiões que trabalham comigo, porque eles trabalham com a gente, não podemos, né, negar isso, que eles estão aqui. Eu já tive várias evidências de pacientes que falam que ele está aqui. A gente, isso é papo para um monte de fofoca aí, né? E Eles vêm, é aí, aquela coisa, né? ela sentadinha, eu na minha e o meu mentor em cima. Foi-se o obsessor, essa paciente, na primeira sessão, na primeira pérola. Ela estava reativa, ela estava xingando todo mundo na rua, ela estava puta, ela tava um demônio, que nem ela falava, que nem ela sabia que se aguentava com os filhos. Ela falou que ela saiu outra pessoa. E desde essa primeira sessão, ela fala, Thaís, olha, eu tive que fazer a mentoria com você. Mas na primeira sessão, eu já estou outra pessoa. E ali já foi trabalhado, e você vê o que foi feito ali. A linguagem energética, a egrégora, o trabalho que é feito na parte espiritual, que trabalha com a gente. Então, assim, ali foi feito um monte de coisa, ali foi feito... Não, na verdade, a gente confia no nosso trabalho, confia na nossa equipe espiritual que trabalha com a gente, e tem esses espaços que eu tenho certeza que acontece muito com você. Por isso, cada vez mais importante a gente falar sobre isso. E aí a gente pode voltar até para a parte do Akasha, porque senão a gente vai entrando num monte de fofoca, né, Pérola? Eu não ligo, isso aqui é uma fofoca. Fofoca não tem linha reta, gente. Esse é o lema deste programa. A gente começou na caixa, a gente acaba onde a gente quiser. É verdade. Fofoca não tem linha reta. Mas você sabe que, voltando ao Akasha, muitas vezes tem a curiosidade do que está acontecendo na sessão, e a gente às vezes também fala, cara, será que isso está funcionando? Já Sim. tive essa pergunta? Com certeza. Meu, eu tô fazendo esse negócio aqui, eu tô com a mão aqui, tô rezando aqui. Que negócio é esse que está acontecendo? Que tá acontecendo alguma coisa, mas sempre eles dão um jeito para validar, né, a informação. Então, tenho pacientes que falam, eu não falo o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, e muitas vezes ele fala, pô, nossa, Thaís, depois da sessão, né, eu vi uma pirâmide dourada. Então, assim, eu monto a pirâmide dourada, eu não falei nada para ela. Eu vi luzes saindo, tal luz de cor, exatamente a cor que eu coloquei a cor lá, né, no órgão genital, a cor no rim. Ela fala exatamente a cor que ela viu, como se ela estivesse numa câmara, né, e começa a dar alguns detalhes, redemoinho saindo. Fala também de ver mentores. Eu vi um senhor de uma barba, e começa a dar esses relatos que você fala, cara, assim, como que ela ia saber que é feito isso? Tem a pirâmide, específicas coisas que acontecem, não tem como, eu não falei nada. Então, vem realmente para mostrar que, olha, fica tranquila que isso foi trabalhado, né, e é exatamente isso, é a confiança no seu trabalho, de que já deu tudo certo, né? É muito isso. Porque a gente que trabalha com espiritual tem hora que é muito louco, porque eu não sei como é que foi o processo da Thaís. Meu problema, eu resisti muito para aceitar que meu trabalho é espiritual. Muito! Mas, nossa! Quando eu conheci a Thaís, foi muito engraçado. Eu e a Thaís, a gente se conheceu na Lane Olives ano passado, com o Criador Milionário. A gente se conheceu no Co-Criador. Eu achei muito engraçado, porque uma das primeiras coisas que ela perguntou tipo, uma das coisas assim, tipo, não era se eu era mãe de santo. Como é que foi que você falou? Mãe de santo veio depois.
Foi. Foi a pergunta veio depois. Falei, não, Você não? não. Eu não, porque na verdade não sou, não tenho uma formação de uma mãe de santo. Na Não real, tem. nesse Não que ponto, tenha julgamento sobre isso, tá? Para deixar bem não. claro, não é nada Não é um disso. julgamento. É porque eu realmente não tenho formação. Porque, para quem não sabe, uma mãe de santo ela é treinada. Porque é um cargo que você ganha. Não é tipo, você É, nasceu ali. Não, você passa por todo um todo um processo, treinamento, um um processo. treinamento, porque é um cargo muito importante dentro de uma casa. Então, eu não tenho esse treinamento a nível espiritual dentro de uma casa. Mas, segundo pessoas que vêm como aí, eu tenho, vamos dizer assim, a habilidade para tal, entendeu? Porque, tipo, mas eu não Muita, tenho a né? formação. Muita habilidade, não é pouca, não, né? E não é pouca, não. A gente faz o que pode, né, galera? Mas eu demorei muito para aceitar isso, porque o viés espiritual do meu trabalho ele é muito forte. Ele é muito, muito, muito forte. Como eu falei, tipo, às vezes eu acesso o registro da pessoa sem saber que eu acessei, às vezes, porque eu tô ali, agora eu tenho conhecimento, mas antes, às vezes eu tava conversando com a pessoa, eu falo, sabe quando você fala uma coisa que para você é óbvio, porque você tá vendo que é óbvio? Daí a pessoa começa a chorar. Porque eu cheguei na dor da pessoa ali em um momento assim que você fala, caraca, eu não percebi isso, assim, porque é aquela coisa que é natural. Gente, isso é uma coisa muito importante a gente falar, não só a nível, tem a parte espiritual, mas tem a parte também cognitiva. A gente que é terapeuta, a gente se treina para achar a origem das coisas. E às vezes a gente acha, só que pra gente, não é nem que a gente está fazendo esforço, a gente é treinado para achar essas coisas. Então, às vezes, a gente fala uma coisa que a gente até às vezes acredita que para você é óbvio. De verdade. Só que às vezes a gente está cutucando a maior ferida da tua vida. E aí o bicho pega. Eu Até porque a lembro que. gente tem que enfatizar, né, que eu, por exemplo, estudo bastante neurociência, né, a gente também não entra só na parte do misticismo, né, a Não, gente sabe que existe, né, as questões do cérebro, padrões mentais, padrões que vêm lá da gestação, que foi até bom enfatizar, né, que vem ali desde a barriga, que ali dá até os 7 anos, as formações, o inconsciente coletivo. Então, tudo isso são informações que estão também importantes para a gente trabalhar dentro das terapias, porque não é só remover esses cenários aí espirituais e bloqueios, mas também tem a questão muito importante que é a consciência, expansão de consciência, né? Porque a gente retira uma informação e a pessoa continua com a mesma mentalidade que ela tinha, com a mesma, né, que a informação, crenças limitantes, ela acaba repetindo e vai repetir o mesmo padrão a vida sim. inteira, né? Então, até falando aqui, às vezes a pessoa fala, eu fiz constelação e já fiz, né? E o negócio, né? E não consegui sair. Por quê? Porque realmente, às vezes, ela retoma, né? Dentro daquele, né? Da informação que estava ali, daquele padrão repetitivo de muitos anos, ela continua tendo os mesmos padrões de pensamentos, de sentimentos ali, de emoções, e não muda a mente dela, não entra com a reprogramação mental ali também para mudar. Você vê bastante isso, Pérola? Nossa, é muito importante o que você está falando. Eu ia até falar, é muito importante isso que você está trazendo, porque, gente, quando a gente acessa coisas, eu estava lembrando esse daí que eu falei, de que às vezes a gente faz sem querer, porque no começo eu não tinha tanta essa sutileza porque a gente analisa a mente, a gente analisa o campo, e às vezes a gente acha uma coisa que é muito óbvio, porque para a gente é óbvio. E eu não tinha essa sutileza que eu tenho hoje. Falo, pera, até que ponto a gente pode ir? Daí, às vezes, eu trazia uma informação que estava muito avançada para o momento de consciência da pessoa. Isso é muito importante, É muito por isso que a gente está importante. falando aqui da consciência, porque já parou para pensar que você fala que ela falou, nossa, eu fiz tanta constelação e tal, ok, mas você mudou? Sim. Gente, nenhuma terapia vai funcionar se você não se abrir para mudança. Eu atendi uma pessoa essa semana que foi bem interessante isso. A pessoa quer fazer o tratamento, mas como eu entendo de energia, eu fui mexer naquele campo, era óbvio que tinha uma resistência energética ali, que falava, você pode vir, mas você pode vir até aqui, ó. Para lá você não vai? O que isso está me dizendo?
a nível inconsciente, essa pessoa tem uma barreira que eu posso mexer, mas enquanto essa barreira não baixar, eu não consigo chegar no fundo ali para tirar o que precisa ser tirado, porque, gente, eu não faço milagre, eu preciso de permissão para mexer nas coisas, eu não vou... Tem gente que vai fazer isso sem permissão e vai causar um problema para você, porque você não está pronto para esse tipo de transformação, se você tem uma barreira. Quando a gente começa a limpar o campo, né, exatamente isso, as informações começam realmente a aparecer, né? Sim, as informações aparecem. Pode falar. E essas informações exigem escolhas da pessoa, né? E às vezes a pessoa chega e tá ali na vida, tá um caos, relacionamento ruim, dinheiro travado, padrões repetidos, né? E aí, quando ela percebe que existe um caminho para mudar, aí vem a resistência. Ela não entende, ela trava, aí vem a zona de conforto, aí vem os ganhos secundários. E aí a gente faz até a nossa parte, né? Mas a gente não faz milagre, né? A gente não faz milagre. E é bom a gente trazer isso, porque eu trago muito essa consciência. Porque tem como baixar a barreira? Óbvio que tem. Tem como tirar a resistência? Óbvio que tem. Mas ela leva um tempo, porque é um tempo para a tua energia baixar a guarda, entender que aquilo não é uma ameaça, que aquilo é algo bom. Para algumas pessoas isso é muito rápido. Para outras pessoas, às vezes, demora um tempo, não porque o tratamento é demorado, mas porque a resistência ela ao tratamento é demorada. E aí a gente entra no problema das pessoas que querem uma magia, que procura a gente, porque como fala, não, que você trabalha com essa... O portal vai abrir como a mágica. Aí, você vai mexer a tua varinha de condão, tacar sobre a minha cabeça e tudo vai mudar. Não é assim que a vida funciona, meu amorzinho. Não é assim, porque... Que nós assim, que estudamos pra caramba, pô, faz quantos anos aí que a gente estuda sobre mente, sobre campo informacional, e nós fazemos diversas terapias e ainda estamos ali em processo de expansão, de aprendizado que é contínuo, e muita coisa para se aprender, para evoluir. Imagina quem nunca está desperto, nem querendo pensar em nada disso. Eu não quero nem pensar nisso. Imagina quantas reencarnações aí para poder trazer um pouco de expansão de consciência, né? Gente, a gente precisa entender que tudo é um processo. Algumas coisas não dão certo porque não foi limpo. Que nem você falou, por exemplo, a gente vamos usar a constelação familiar. Eu sou uma pessoa que eu amo constelação familiar. Também. Mas eu tenho muitas reservas com alguns profissionais que fazem constelação pelo posicionamento. Porque você abriu uma dor imensa da pessoa, daí você fala, agora você vai para casa e lida com isso? Cara, você escancarou, às vezes, uma ferida de sei lá quantas gerações e você não vai limpar esse campo. Exatamente. Você não vai limpar, eu não faço, tanto é que eu falo que eu faço uma constelação vibracional, porque eu jamais vou abrir um campo de constelação sem limpar o que eu achei. Não existe menor possibilidade, porque eu estou trazendo uma ferida, às vezes eu estou trazendo um trauma de sei lá quantas gerações. Uma pessoa que eu atendi aí faz pouco tempo, não faz tanto tempo assim, com relação a financeiro, a gente descobriu que o quê? Por que estava travado? Porque as mulheres daquela família, já tinha pelo menos 2 gerações, tinham questões muito sérias de abandono. Ou porque foram abandonadas, ou porque ficaram viúvas e tiveram que dar conta de tudo sozinha. Daí você entra num campo desse de abandono de, no mínimo, 3 gerações, e você fala... vai embora com essa informação para o mundo. A pessoa não deu conta com o registro fechado. Aí eu vou lá, escancar o registro e falo, agora que você tem a consciência, vai para o mundo, eu não consigo entender. Realmente. Não entra. Então, eu sempre faço uma limpeza desse registro que foi acessado. Porque, gente, os registros... Uma coisa... lembrei que eu estava tentando, que eu tinha esquecido, gente. Você tem um problema porque você tem um registro aberto. Vamos falar sobre isso? Você tem um problema porque você está com um registro aberto. Eu atendi uma pessoa recentemente que foi muito isso. Ela chegou para mim e falou, Pérola, eu estou numa nova possibilidade de trabalho, começou tudo bem. Estava super confiante. Aí foi muito legal, assim. Só que daí eu cometi um erro, que eu teve uma perda muito grande e eu travei. E eu não estou conseguindo retomar essa confiança. Eu sei que é normal...
eu cometer erros, mas eu travei, eu não estou conseguindo fazer os movimentos que eu estava conseguindo antes de cometer esse erro. Eu falei, beleza, vamos fazer uma limpeza de registro arcástico em você, precisa? Daí eu falei, fui abrir o registro dela. O que aconteceu? Esse erro abriu nela uma insegurança da adolescência, de alguma coisa que tinha acontecido, um trauma que ela passou ali, que abriu uma insegurança daquela época, que estava fechadinha, guardadinha, porque ela não precisava ser acionada, mas daí ela cometeu um erro que acionou essa memória de trauma da adolescência, essa memória de trauma estava aberta, escancarada ali, trazendo essa sensação de incapacidade, de medo, de julgamento, e eu tive que fazer o quê? Identifiquei. Vamos limpar essa memória. Eu não preciso acessar, eu não preciso saber o que é. Eu sei onde está. Eu vou, limpo a memória, limpo o sentimento. E o que eu faço depois que eu limpo? Eu fecho. Porque não adianta nada eu limpar e deixar aberto. Eu limpei e deixei aberto, a memória vai continuar tendo comunicação direta com você. Porque, gente, entendam uma coisa. Quando a gente fala de constelação, qualquer terapia, a gente não muda o passado. O passado sempre vai ser o passado. Aquela dor sempre vai estar lá. O que a gente faz é mudar a forma como você lida com isso. Só que, se você voltar a se relacionar com aquela memória como um problema, ela vai voltar a ser um problema, porque isso está lá. Então, por isso que a gente fala, você mudou a forma como você enxerga aquilo? Porque eu fiz uma constelação, até fiz a limpeza, mas se você continuar culpando o teu pai, porque a sua vida está dando errado, vai continuar sendo um problema. Agora, quando a gente fez a limpeza, abriu, e você fala, meu pai deu o que ele tinha, e você aceita, essa memória, ela vai ser diferente. Ela não vai ressoar com a mesma dor. Por isso que também exige a sua parte de alinhamento de consciência. É extremamente importante, não é só. Por isso que às vezes eu até falo, é muito, né? A gente oferta muito mais a mentoria completa do que só a sessão. Não que a gente tenha um ponto de vista fixo, ou que não, se a pessoa quiser fazer só o Akasha, ou só as sessões de barras, ou só a constelação familiar. Só que a gente tem que trazer essa consciência para entender que existe crenças limitantes, existe, né, padrões que você aprendeu desde a infância, que ali, às vezes você acha que não, porque tudo que você não quer que repetir no pai ou na mãe, é que você acaba repetindo, porque tudo aquilo que você não quer, só que se você não sabe trabalhar com essa informação, como a Pérola está dizendo, você continua replicando na sua vida. Então, cabe a você, tudo aquilo que você julga, costumam falar, você impede você de receber. Então, quanto você está julgando o teu pai, ou quanto você está julgando a situação, e você está fixa naquele ponto de vista fixo, né? E enquanto você não sair desse ponto de vista fixo e desse julgamento, a situação ela continua reverberando, e aquela ruminação mental, e aquilo que foi feito lá em limpo, né? A gente limpou, fez todo um trabalho bonitinho, veio uma egrégora, tirou tudo, e aí você saiu e ficou lá depois acusando, e ali no espaço de julgamento, você não vai receber nunca da terapia, porque você continua no espaço de julgamento e impede você de receber. Me veio uma coisa para trazer aqui, porque me veio uma lembrança de uma pessoa que eu atendi e de uma história que eu ouvi. Tem pessoas que elas naturalmente têm facilidade de abrir o registro acástico, gente. Tem pessoas que nascem com este talento. Como eu falei, eu tenho facilidade para acessar, mas eu não sou aquela pessoa que vou necessariamente ver. Eu atendi uma pessoa que ela tinha habilidade tanto de abrir os registros dela sem controle, que é isso que é complicado, e ela, às vezes, abria o registro de outras pessoas e ajudava pessoas a resolverem. Mas o que acontece? Quando você acessa um registro, mas você não sabe limpar a carga que esse registro carrega, isso traz consequências emocionais muito sérias para você. Então, se você é uma pessoa que tem essa facilidade, entenda. Primeiro, não tem nada errado com você, porque eu sei que, às vezes, essa pessoa ela estava passando por uma dor muito grande. O que eu ensinei ela a fazer? Eu ensinei ela a fechar. Você tem o poder de fechar a visão do registro.
Só que é uma escolha. Você fala, ok, eu estou vendo. Só que não feche um registro antes de limpar. Da forma como você souber fazer. Você fala, Pérola, eu não sei. Nem que você mentalize, eu mentalizo que essa dor seja limpa. Limpa e peça. Eu peço para os guardiões do registro fechar esse registro. Ou eu peço para fechar o meu registro. Pode fazer até com a mão, tá? Por quê? Enquanto esse registro estiver aberto, ele estará ecoando. E se você fizer com outras pessoas, pior, que você está pegando a carga energética daquela pessoa. A gente que limpa registro, principalmente a gente que faz isso de forma espiritual, se a gente não souber limpar, a gente pega essa carga com a gente. Porque a gente está mexendo ali para fazer cura. Então, todo o registro precisa ser aberto, ele precisa ser limpo. E eu estou falando isso primeiro porque eu lembro dessa cliente que eu tive, que tanto é que assim, foi uma das primeiras vezes que ela acessou um registro e que ela teve alívio quando eu falei, porque ela não sabia que podia limpar, ela não tinha essa informação. E ela não sabia que dava para fechar, que você consegue fechar, dá para fechar. Mas qual é a questão que eu estou trazendo aqui? Eu lembrei de uma história de uma pessoa que ela fez uma regressão. E eu sou muito contra a regressão. Perdoem pessoas de regressão, mas eu sou muito contra porque você faz a pessoa literalmente enxergar coisas, às vezes, terríveis que ela fez ou que ela passou, que às vezes ela não tem estrutura. E essa pessoa fez uma regressão que ela enxergou uma vida passada dela, de um trauma, ela já tinha facilidade para abrir de ver, e ela enxergou um trauma tão profundo que ela voltou que ela não sabia como lidar com aquilo mais. Ela não sabia como ela ia viver a vida dela depois dela ver o que ela viu do passado dela. E por quê? Aquela pessoa só fez a regressão, aquela pessoa não limpou o trauma que estava ali. Então, é possível limpar. Se você acessou uma memória muito profunda, muito dolorosa, procure um profissional que saiba te ajudar a limpar. Às vezes não, provavelmente não vai resolver isso de uma vez só, porque é uma dor muito profunda, principalmente quando são traumas muito grandes e traumas de outras vidas, mas pessoas capacitadas como nós, a gente consegue fazer ir limpando e aliviando essa dor, porque consciência não adianta de nada sem limpeza e ajuste energético. Por favor, parem de acreditar nesta linha. Essa é uma linha realmente muito importante que a gente passou da psicologia, da psicanálise, que a consciência traz a cura. Ela traz, mas nem todo mundo consegue curar tudo com consciência. Tem pessoas que realmente conseguem, gente. Por isso que essa linha existe. Tem gente que só tendo consciência do fato consegue curar aquilo. É engraçado, mas nem é todo mundo importantíssimo consegue. você falar isso, porque realmente tem pessoas que têm trauma. Por que tem pessoas que passam por traumas e facilmente fazem, né, conseguem acessar a informação e seguem a vida e aquilo não reverbera na vida delas. Só que, né, cada pessoa tem pessoas que conseguem limpar apenas com download de informação, acessando, e tem pessoas que não conseguem, que precisam muito mais do que acessar, né, entrar nesse espaço de consciência, né? Exatamente isso, é muito importante, assim, que as pessoas ficam com dúvida, né? Sim, é importante porque as pessoas às vezes não param para perguntar por que tem tantas terapias no mundo? Por que não existe uma só? Porque, dependendo do momento de vida que você está vivendo ou do tipo de pessoa que você vai precisar de um tipo de terapia diferente. Exatamente. E aí, realmente, quando a pessoa sente que na vida, né, as coisas estão se repetindo e nada do que ela está fazendo está surtindo efeito, que ela já fez de tudo, ou tentou ali e não vai, realmente é o campo da pessoa pedindo para ser olhado com mais cuidado, que é importante a gente ressaltar isso, que aí por isso também que a gente está trazendo aí o poder do Akasha, o poder dessas terapias aí energéticas, né? Para olhar, porque se fosse a gente tivesse essa capacidade de transmutar sozinho, né? Por isso que existe um mentor, por isso que existe o terapeuta quântico, o terapeuta energético, que consegue acessar essa informação que num vídeo gratuito você não vai conseguir, não é numa informação cancelando a informação, não é, tem informações que somente acessando o campo. É importante falar que para que as pessoas às vezes não entendem, né, o Pérola. E aí acaba, infelizmente, passando uma vida inteira achando que foi fadada ao fracasso, ou fadada àquele relacionamento, ou né, infelizmente, eu não vou conseguir nunca ter prosperidade na minha vida, ou nunca vou sair desse patamar,
ou vou ficar na merda a vida inteira, e não entende, né? Porque acha que simplesmente ela foi escolhida ali na maternidade, que Deus olhou e falou assim: essa daqui vai ser pobre a vida inteira, vai ter um relacionamento horrível a vida inteira, que acha que, né, assim, eu costumo falar e sempre ressalto, né? Nós somos, né? Deus é o Criador e nós somos co-criadores, só que a gente não entende também muitas vezes o poder na nossa mente em criar essas realidades, esses caos que se apresentam, e muitas vezes não está só no consciente, é o nosso inconsciente que domina o caos que se apresenta. E para acessar esse inconsciente, de novo, não é assim, né, de uma forma para outra. Por isso que é necessário buscar ajuda terapêutica. Sim, é muito necessário. Eu estou vendo aqui uns comentários que eu tinha deixado passar, vamos ver aqui. Não tenho acesso. Tailândia, tá aqui, minha esposa maravilhosa, te amo, Thaís, Prestes aqui, olha a declaração do maridão. Te E a amo, meu Terezinha amor. falando aqui, declarações ao vivo, eu gosto. Eu gosto de declarações ao vivo. E a Terezinha falando tudo junto e unido, né? A gente está falando dessas questões que são, né, os campos. É tudo a mesma coisa, só muda o nome que o especialista quis dizer, mas é tudo igual. Isso. Gente, simplifica a vida, tá, galera? É muito importante. E eu fui ver aqui, a gente se empolgou, não que isso seja um problema, mas eu não sei como é que você está de horário aí, que é 8h26, então a gente já está 1h30 praticamente aqui já. Que A bom, gente se foi tão empolgou. bom, né? Foi uma Foi delícia. maravilhoso. E a gente nem percebeu do horário, né? Tão gostoso falar desses temas, eu acho que a gente tem que fazer muito mais, porque tem tanta fofoca para a gente fazer, né? Dos atendimentos, ficaria realmente horas aqui para contar os babados que acontecem nos atendimentos, né? E principalmente nessas partes espirituais, que gera muita curiosidade e polêmica, né? Porque acha que realmente tem pessoas que não acreditam e está tudo bem, mas a gente que vivencia isso todo dia sabe o poder, né, da espiritualidade, o poder da energia, o como é importante a gente estar ligado aí nesse, né, ainda mais no momento que a gente está de frequência vibracional, que aí são outros temas para a gente entrar, são vários fatores que afetam também o sistema nervoso, então tem muitas questões aí, né, interligadas, para que a gente possa também falar aí nos próximos encontros, né, Pérola? Com certeza, tá mais do que convidada para o segundo Fofocas Terapêuticas. Eu ficaria aqui, eu gosto, tenho uma alma de fofoqueira, entendeu? A gente só está direcionando isso para fofoca que cura, mas a alma, fofoqueira raiz, fofoqueira raiz. Mas Eu essa era fofoca é a melhor que existe. fofoqueira raiz, gente. Adoro falar dos Nossa, meus, né, entre nós aqui, né? A gente ama falar desses temas, né? É nossa, tema de eu expansão de amo. consciência. E Eu como amo essa pode melhorar fofoca. ainda mais, né, Pérola? Como pode? Como a gente pode Fofoquinha. trazer isso para muitas pessoas, né? Para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, que toque no coração dessas pessoas a importância, né? Hoje o mundo precisa, né? Assim, a gente vê muita gente aí passando por muito caos e às vezes não sabe lidar com isso. Então, um recadinho para quem puder assistir, quem estiver assistindo, procure, né, terapias, procure se entenda um pouco melhor, procure o assunto de energia, física quântica, pesquisa, vale a pena, né, para começar a se entender, começar a entender como o universo funciona, né, porque aí você fica perdido e acha que você está fadado de novo ao fracasso, às coisas ruins, e que tudo de pior vai acontecer na sua vida, e não é isso, né, Pérola? Não, é só uma programação que está ativa que a gente pode desativar. Eu falo muitas vezes que é como, gente, quando a gente tem essas questões, é como se a gente estivesse com uma bomba armada. Tem vários É fios ali. isso. Só que você tem que saber qual fio desligar, que ordem tem que se desligar e como você vai fazer isso em segurança para a bomba não explodir na sua mão. E é isso que a gente faz. Por isso que a Thais até comentou que a gente geralmente conversa com as pessoas e pede para vir para a mentoria, porque às vezes o que você quer resolver, às vezes praticamente sempre, não é uma coisa que se a gente vai falar, vai tirar. É toda uma bomba ali montada, um mecanismo que a gente tem que tirar passo por passo para que aquilo seja realmente desmontado. São Tão exigências raro. aí, né?
São raios. Nossa, tudo estilhado. Todo estilhaço se a gente não tomar cuidado. São raios dos casos que a gente pega uma pessoa e vai falar, é isso aqui, ó. É só isso aqui que tem que fazer. Porque às vezes tem. Tem casos que não é nem... Tem casos que não é nem... Tem pessoas que a gente olha, que a gente sabe que é aquilo ali que a pessoa tem que resolver. Que só aquilo já vai dar conta. Não que ela não tenha mais coisa para resolver, mas que dentro do caso dela, se ela fizer, umas 2, 3 sessões, vai resolver aquilo ali que ela veio procurar, porque é algo extremamente pontual. Mas tem que ser algo muito pontual para isso acontecer, mas muito pontual. Muito específico, ou se não é algo tão pontual, é algo que já foi tão trabalhado que a gente sabe que falta. É só isso aqui que falta para isso de sair do caminho. Isso, exatamente, é isso aí. Então, tem que tomar esses cuidados. Bom, vamos fofocando com os oráculos, senão a gente vai continuar essa fofoca e a gente não vai acabar. Bora. Para quem nunca viu a minha página, nós temos esse quadro que é o Fofocando com os Oráculos, porque os oráculos são fofoqueiros. Então, eu deixo o meu cliente aqui, que no caso é o meu convidado, escolher se ele quer um conselho ou uma pergunta. Hoje nós estamos com esse que é o Tarô das Bruxas. Eu amo este tarô, é um tarô belíssimo. E você quer um conselho ou uma pergunta, Thaís? Eu quero um conselho. E vou entrar aqui no espaço de neutralidade para não interferir nessas cartas, porque isso é poderoso, viu, gente? Pois Se você faz uma pergunta aqui sem querer, ela vai direto na pergunta. Vai na pergunta. Eu nem estou pensando em nada. Você quer para alguma área da vida específica ou geral? Geral. Beleza, bora lá. Então, conselho geral para a Thaís, no momento que ela está vivendo agora. Qual o conselho para a Thaís? Bora lá. 4 cartinhas, são 5. Tá. Nem te conto qual foi a primeira carta que caiu. Eu ri porque eu falei, a gente falou dela semana passada. Foi a torre? Foi a torre. Eu senti que precisava da carta regente do jogo para fazer sentido, que é a carta que diz tudo. A carta regente do jogo é a torre. Eu ri porque a gente estava falando dessa carta semana passada. Não, ela veio para confirmar, né? Ela veio para confirmar que a gente estava falando semana passada. Para confirmar. Então, o momento que você está vivendo é o momento da torre, que é o momento da desconstrução. Tem que aceitar que é esse momento, que é um momento realmente de renovar, de ver o que não serve mais, deixar aí, para poder reconstruir o novo com leveza, que é do jeito que você quer. Mas tem que deixar cair, a torre está aí, não prende não, deixa fluir, tá? E a primeira carta que veio foi a carta da Grã Sacerdotisa. A carta da Grã Sacerdotisa, ela está pedindo justamente para você ficar com você, para você observar mais o que você sente, o que você acredita. É como se fosse uma nova forma de sentir. Você observar suas águas emocionais, as suas águas internas, ver como é que isso está fluindo. Como é que eu quero que isso flua? Porque você está no momento de reestruturar a sua forma de viver. É reestruturar a sua forma de viver. Então, essa carta, na verdade, ela está te convidando para as suas águas internas. Como é que você vai mexer nelas a partir daqui? Para que lado você quer que essas águas vão? Então, precisa muito olhar para o momento que você está vivendo, o que você quer viver e para onde você quer direcionar o teu emocional. Veio a carta do mundo, que ela está falando que tem tudo para você realmente conquistar as coisas que você quer. Você passar por essa fase da torre, você vencer essa situação toda. Mas para isso você tem o alerta primeiro da carta do enforcado, que está falando reposiciona a forma como você vê o mundo. Que a forma como você vê o mundo ainda não está alinhado o suficiente para você chegar no mundo mesmo, para você chegar na conquista. Então, realinha a forma como você está vendo você, as situações, para que você possa fazer as conquistas. E fecha com a carta dos amantes. E a carta dos amantes pede o quê? Para você reestabelecer o que essa carta está pedindo escuta o teu coração. A gente abriu com a carta falando ouça as suas emoções, as suas águas internas, e a gente fecha com a carta falando o que o teu coração deseja. Porque as dúvidas, elas vão sumir quando você alinhar o que o coração verdadeiramente quer viver. Entende? Então, é isso que ele está direcionando. Escuta o teu coração, vê o que o teu coração quer, pelo que ele arde, porque daí você vai conseguir entender para que caminho você vai reestruturar a sua torre. Sim, perfeito. Amei. Vai de encontro
perfeitamente ao meu momento. Muita gratidão. É Você um me prazer. manda aí de novo aí a fotinho para me Vou mandar. fixar e Manda poder foto. olhar isso com muito carinho e muita gratidão. Mando a foto, sim. E tá vindo a informação no campo para eu trazer uma carta para vocês, que é uma carta que eu tirei no meu grupo hoje do Pérolas de Reflexão, gente. Porque eu tenho um grupo que chama Pérolas de Reconexão, na verdade. É o Pérolas de Reconexão, onde lá eu trago reflexões para as pessoas, informações para elas se reconectarem de volta com elas, para se alinharem com o fluxo da prosperidade. E a carta que saiu no grupo do Pérolas de Reconexão de hoje foi o 10 de Espadas. Essa carta, ela fala justamente sobre momentos de dor, de sofrimento, mas qual é a mensagem que eu senti de trazer porque veio essa carta? Analisa verdadeiramente e aceita o momento que você está vivendo de vida. Se as coisas não estão bem, não mascara, as coisas não estão bem. Porque a gente fala muito sobre positividade, sobre você trazer o melhor. Você acreditar que a vida vai ser melhor, não é você negar que no momento não está bom. É simplesmente você reconhece que não está bom e pensa, como é que eu faço para isso melhorar? Como é que eu faço para eu limpar em mim essa dor para que isso se torne uma felicidade? Não para você negar o que você está sentindo. Então, essa carta veio muito, não necessariamente para falar sobre a dor, mas para você realmente aceitar o momento que você está vivendo. Observa verdadeiramente o que você está vivendo, o que você está sentindo, quais as dores estão ativadas. Porque ao você aceitar e observar as dores, aí você vai ter o caminho para verdadeiramente ir para o lugar certo. Porque, ok, eu tenho essa dor aqui. É acolher que essa dor existe e pensar como é que eu faço para que ela diminua, para que ela não trave mais o meu caminho. Essa é a mensagem do 10 de espadas para vocês. Lindo, hein? Muitos Lindo. aí se reconheceram aí nessa carta. Essa é uma carta poderosa. Eu Poderosa. senti que ela precisava vir hoje, né? Ela precisava vir. Mas é isso, Thaís, gratidão por estar aqui. Foi um prazer, uma conversa deliciosa que nós tivemos Foi. hoje. Está mais que convidada para um próximo Fofoca, que será em breve. E agora, finalizando, qual o pessoal, como eles podem te encontrar, como eles podem contratar o seu serviço? Podem me achar pelo Instagram, né? Acho que é Thaís Prestes Terapeuta. Lá pode me chamar no direct, tem um linkzinho também para me chamar pelo WhatsApp. Eu acho que no momento é o melhor caminho para poder me localizar. Eu tenho terapias, né, online, tenho terapias presencial, tenho ferramentas que eu utilizo de barras de Access, tenho ferramentas de divórcio energético, tenho o Akasha, tem bastante coisa aí que a gente pode, além das ferramentas de expansão de consciência, né, de reprogramação mental, neurociência, física quântica, que é a parte mais gostosa que todo mundo ama, né, estar aqui, que é um tema muito gostoso de se falar, de conhecer as leis universais, como funciona o universo, falar de crenças limitantes, entender, né, o que você aprendeu até aqui, como pode melhorar, destruir, descriar, muitas coisas aí que estão enraizadas também. E é muito gostoso, porque a gente consegue aí também trazer bastante consciência só nessas sessões. Maravilhoso. Aqui abaixo vai ter as informações da Thaís, tá, gente? Se vocês quiserem entrar em contato com ela. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, também estão as minhas informações abaixo. O meu Instagram é o Pérola Bittencourt Autoestima. Também tem abaixo o meu formulário, se você quiser fazer uma sessão de diagnóstico gratuita para entender o momento que você está vivendo e um primeiro passo para você se conectar com a prosperidade. E é sobre isso. Hoje nós falamos da importância de você reconhecer e limpar as memórias que estão ativas. E se você sente que você precisa de ajuda, nos procure. Nós estamos aqui para ajudar você a se livrar desta memória que está te atrapalhando para que a vida flua com leveza. E também para quem assistiu hoje, né, Pérola, só para reforçar também, dou a sessão de diagnóstico gratuita, né, com leitura de campo, né, podem aí nos contatar, aproveitem, né, porque isso aqui é mágico, não é, né, para qualquer um, hein, Pérola?
Não, não é. Foi um prazer imenso, gratidão. Nós finalizaremos aqui o nosso Fofocas Terapêuticas. Curtam, compartilhem, porque a gente quer que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis para que possa se conectar e entender. Se você quer mais da vida, existe um caminho seguro para isso e a gente pode te ajudar. É isso, meus amores. Nós nos vemos na próxima segunda-feira na live do Alta Frequência para Prosperar, porque segunda-feira, se você quer prosperar, você almoça comigo, 12:30 comigo lá no Instagram e no TikTok. E a quinta-feira que vem nós temos um novo podcast do Fofocas Terapêuticas para conversar sobre fofocas que curam. É isso. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Tchau.